Gente, vamos lá. Então, hoje a gente vai ver como simplificar, vai aprender, né? Como simplificar uma fração, tá? Como simplificar uma fração, tá bom? Então, vamos lá. Digamos que eu tenha a seguinte fração. 20 sobre 30. Simplificar, a gente já aprendeu no vídeo passado, né, que esse número aqui de cima, a gente chama ele de numerador, e esse de baixo a gente chama de denominador. Então, simplificar uma fração significa dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Então, olhando para essa fração aqui, a gente vai ter que identificar os múltiplos ou divisores, né, de 20 e 30 ao mesmo tempo, né? Eu sei que 20 e 30, os dois, são divisíveis por 2. Então, eu posso começar pelo número 2, tá? Então, 20 dividido por 2 vai dar o quê? 10, né? 30 dividido por 2 vai dar o quê? 15. Então, olha só. Eu achei uma fração equivalente à primeira. 10 sobre 15 é equivalente a 20 sobre 30. Existe ainda nessa fração algum número que eu possa dividir 10 e 15 ao mesmo tempo? Sim, existe. Qual é esse número? É o 5, tá? Eu posso dividir 10 por 5 e também posso dividir o 5 por 5. 10 dividido para 5 dá 2. 15 dividido para 5 dá 3. E agora? Agora eu tenho como dividir 2/3 por algum número, ou seja, simplificar mais do que eu já simplifiquei? Não. Por quê? 3 é um número primo, né? 3 só divide por 1 e por ele mesmo, tá? 2 também é um número primo, só divide por 1 e por ele mesmo, tá? Se eu dividir por 1 vai dar a mesma fração, então não vai simplificar, vai continuar a mesma coisa. Então eu posso dizer que 2 sobre 3 é uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? O próprio nome já diz. Não tem como reduzir mais, tá? Não tem como dividir as duas pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. Então, se eu pergunto assim, numa questão, qual das seguintes frações é equivalente a 20 sobre 30? Então, 10 sobre 15 é uma fração equivalente a 20 sobre 30. 2/3 também é uma fração equivalente a 20 sobre 30, tá? Agora, se eu multiplicar 20 sobre 30, tanto o numerador quanto o denominador, por um mesmo número, eu também vou estar anunciando aqui uma outra fração equivalente, tá? Se eu multiplicar, por exemplo, por 2, né? Eu pego 20 e multiplico por 2, vai dar o quê? 40. Né? Eu pego 30 e multiplico por 2, vai dar o quê? 60. Então, 40 sobre 60 também é uma fração equivalente a 20 sobre 30, também é uma fração equivalente a 10 sobre 15, também é uma fração equivalente a 2 sobre 3, também é uma fração equivalente a 2/3, né, como eu já falei. Por quê? Porque se eu for dividindo ela, eu também vou chegar a esse mesmo resultado. Então, simplificar uma fração é só eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Quando uma fração é irredutível? Quando não existe mais nenhum número em que eu consiga dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. E fração equivalente? Como achar uma fração equivalente? Eu vou achar uma fração equivalente sempre que eu multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma determinada fração
pelo mesmo número, tá? Então, para achar uma fração equivalente, basta eu multiplicar ou dividir pelo mesmo número, numerador e denominador. Agora, para simplificar, aí eu tenho que dividir pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador, tá? Então é isso aí, gente. Mais um vídeo para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma, tá? Tchau, tchau.